A paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Voltando para o nosso curso de apologética sobre as doutrinas da congregação. Eu sou o irmão Jean, aqui de Campinas. Hoje nós vamos falar a respeito do estudo da Bíblia, que a congregação não faz, né? Então, a primeira que eu falei, demorou um pouco, foi longa a aula, porque tive que dar a introdução para passar para vocês. Mas hoje vai ser mais rápido, porque nós vamos falar só do assunto da Bíblia, amém? E nós vai para o terceiro ponto doutrinário da congregação, para o segundo ponto doutrinário da congregação, falando da salvação. Agora vamos falar da Bíblia. Vamos lá? Em nome de Jesus. Você vai dar essas aulinhas aí. Às vezes dá para fazer com umas 5 aulas, para Deus abençoar nós, né? Vamos lá. Não é raro ouvir um membro da CCB dizer que a comida servida na igreja dele é melhor porque sai na hora, pois lá Deus fala pela boca do ancião, enquanto que a do outro é comida fria, pois seu pastor precisa estudar, precisa ficar estudando a Bíblia para poder lhe falar. A verdade é que, resguardada as devidas proporções, o culto na CCB parece mais uma reunião de adivinho do que um culto de louvor e adoração a Deus. Seus membros ficam esperando que Deus abra a boca do ancião e fale através dele. Dessa maneira, fica esperando soluções imediatistas de seus líderes. Muitos costumam abrir a Bíblia aleatoriamente e no texto sorteado é feito um breve comentário. Entendemos agora porque os membros da CCB, dentre outros motivos, não estudam a Bíblia, pois é mais fácil ouvir instantaneamente o que já se deseja ouvir do que ir meditar e estudar na lei do Senhor, extrair dela os sábios conselhos para os problemas do dia a dia. Observe o que a Bíblia diz quanto a isso. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá passar os versículos bíblicos aqui. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Em João 5, no versículo 39. Até que eu vá, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Olha aí. 1 Timóteo 4, no versículo 13. Vamos lá, tem mais. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Isso é o apóstolo Paulo pedindo para Timóteo, quando for visitar ele na cadeia, levar para ele os livros. 2 Timóteo 4, no versículo 13. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Manejar o que bem? A palavra, a Bíblia, conhecer, estudar. Em 2 Timóteo 2, no versículo 15. Bora ver.
tanto de heresia que a congregação passa para a gente. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Que lei? A Bíblia. Medita, estude, lê, de dia e noite. Salmo 1, no versículo 2. Vamos lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita, leia, estude nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quando ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. A CCB não valoriza e nem incentiva o estudo sistemático da palavra de Deus. Pelo contrário, ensina que o cristão não precisa estudar a Bíblia, pois na hora certa o Espírito Santo inspirará o crente. Todavia, os textos acima falam por si e deixa bem claro que devemos estudar a Bíblia. O que a CCB se esquece é que o Espírito só usa um cristão que tem prazer na palavra do Senhor e que nela medita dia e noite. Jesus disse, glória ao nome do Senhor. Então, um cristão que não ama a palavra de Deus, que não ama a Bíblia, que não ama as Escrituras, como que o Espírito Santo vai usar ele, meu irmão? Não tem lógica, né? Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto em vós tenho dito, em João 14:26. Segundo o texto, o que o Espírito Santo lembrará? Resposta: o que Jesus falou. E onde está relatado o que Jesus falou? É lógico, na Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, como você vai ser lembrado? A conclusão lógica é que quem não estuda a palavra de Deus não tem como ser usado pelo Espírito de Deus eficazmente. O Espírito Santo não tem como lembrar algo que não nós conhecemos. Bendito o nome do Senhor. Respostas a algumas objeções sobre o estudo da Bíblia. Vamos lá. Geralmente, quando estamos dialogando com um adepto da CCB, não é raro recebermos como resposta textos bíblicos distorcidos, a fim de sustentar seus pontos de vista, fazendo isso para tentar demonstrar que seus ensinamentos estão baseados na Bíblia. Entretanto, tais argumentos não resistem a um exame minucioso do texto bíblico. Vejamos o primeiro deles, o que eles alegam. Vamos para lá. Argumento: porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deves dizer. Isso está escrito lá em Lucas 12, no versículo 12. É os textos que eles usam. Usam este texto para sustentar que o crente não precisa estudar a Bíblia, pois o versículo diz que o Espírito Santo dará instantaneamente o que o crente precisa na hora certa. Refutação apologética, vamos lá. Este versículo de maneira alguma está ensinando o crente a não estudar a Bíblia. Na verdade, ele está dentro de um contexto onde Jesus incentiva seus discípulos a confiarem em Deus nas horas de tribulação perante os tribunais de julgamento. É só ler os versos acima, começando pelo versículo 4. Isto se cumpriu integralmente na vida dos apóstolos. Por exemplo, em Atos capítulo 4 e capítulo 5, 27 em diante,
em 22 e 30, no capítulo 23 e capítulo 24, nota-se em todos esses textos que a sabedoria com que falavam provinha, é claro, do Espírito Santo. No entanto, eles fazem citações de profecias do Velho Testamento, que para uma pessoa que não estudasse a Escritura era uma tarefa quase impossível, devido ao manuseio do livro da lei, que era bem diferente de nossas Bíblias de hoje, divididas em capítulos e versículos. Os adeptos da CCB ignoram que, na época de Jesus, os judeus também possuíam escolas para que as crianças aprendessem a estudar a palavra de Deus desde a terra infância. O judeu ortodoxo já crescia com o costume de estudar as escrituras hebraicas. As crianças, os judeus, as crianças... Ô, irmão Carlos Quetão, paz de Deus, seja bem-vindo, servo. As crianças eram instruídas desde a infância a guardar todo o Pentateuco, saber de qual o Pentateuco. Os filhos dos judeus, todos eles tinham que guardar de cor o Pentateuco na cabeça. E aí na congregação fala que as crianças, meu Deus, não pode estudar não. Só Deus tem misericórdia, só heresia. Argumento: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em 2 Coríntios 3,6, usa este texto para condenar o estudo teológico, pois entende que a letra que mata é do estudo da Bíblia. Afirma que o que importa de fato é a inspiração do Espírito Santo. Refutação apologética. Joana, seja bem-vinda e Deus abençoe. Novamente, os adeptos da CCB incorrem em grave erro por não conhecerem as Escrituras. Por isso, é muito importante analisar o contexto. O apóstolo está discutindo neste capítulo sobre as duas alianças, os dois ministérios, o da graça e o da lei, dada por Moisés. Ele diz realmente que a letra mata, mas qual letra? Estará o apóstolo ensinando com isso que não se deve estudar a Bíblia? Não. O verso 7 responde: ora, seu ministério da morte cravado com letras em pedras. Qual foi o ministério que foi cravado com letras em pedra? Não foi o da lei? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. O que foi cravado com letra em pedras? Em Êxodo 32, 16 e 34, no versículo 1, responde: e virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. De fato, o Espírito, o qual o apóstolo diz que vivificava, é o Espírito Santo, mas o termo abrange não só a pessoa do Espírito de Deus, ele está a falar também da nova aliança dentro da dispensação da graça, pois na lei de Moisés, qualquer um que infringisse seus preceitos morreria, ou seja, a letra da lei matava, condenava, julgava. Todavia, na dispensação da graça ou do Espírito não há morte, mas vida. Ele nos dá poder para vencer o que a lei de Moisés não podia fazer. Ora, seguindo o raciocínio da CCB de não podermos estudar a Bíblia, a letra, porque isso, segundo eles, seria lançar mão de obras da carne. Então, por que os músicos da CCB estudam a letra das músicas de seu inário? Não é o Espírito que ilumina na hora certa? Por que estudar as partituras então?
Bastaria simplesmente orar e deixar que o Espírito Santo os iluminasse para tocarem na hora certa. Você viu, irmãos, quantas heresias que tem na nossa liturgia? Irmão, eu fui congregar antes, misericórdia, cada heresia que só Jesus. Então, esse curso aqui, apologético, é para nos instruir e aprender a acreditar mais na Sagrada Escritura. O que ocorre é que os músicos da CCB precisam estudar a música para poder tocar. É algo curioso aqui. Os músicos da CCB parecem conhecer muito mais seu inário do que a Bíblia. Enquanto são incentivados a estudar seu repertório musical, são ao mesmo tempo desaconselhados a estudarem a palavra de Deus, que é de uma importância infinitamente superior. Essa troca de valores feita pela CCB é prejudicial à espiritualidade de seus membros. Argumento: além disso, filho meu, se avisado de fazer muitos livros, não há fim. Eu muito vou estudar é enfado da carne. Isso lá em Eclesiastes 12, no versículo 12. Citam este versículo para afirmarem que o estudo da Bíblia é enfado da carne, portanto, desaconselhável para o crente que vive no Espírito. Refutação apologética. O escritor de Eclesiastes não diz que estudar a lei de Deus, o Velho Testamento, era enfado da carne, mas ou estudar as coisas seculares do mundo. No capítulo 1, no versículo 18, ele diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, o que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Mas de qual conhecimento ele está a falar? É claro que é somente o conhecimento do mundo, da carne, como ele deixa transparecer nos versos a seguir. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, apliquei o meu coração a inquirir, eu investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus ao Filho dos Homens, para nela se exercitar, e atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e desejo vão. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode enumerar. Falei comigo mesmo, dizendo: eis que eu me engrandeci e subjugei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, e apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isso era vaidade. Eclesiastes 1, de versículo 12 a 17. Outra questão a saber, observada, diz respeito à expressão enfado da carne, com respeito ao estudo bíblico. Ora, estudo da palavra de Deus não tem nada a ver com a carne, mas com o Espírito. A carne não deseja estudar a palavra de Deus. Logo, estes versos não servem para contestar o estudo da palavra de Deus. Argumento. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro 1, 19 e 21. Usam este verso como prova de que a Bíblia não deve ser estudada ou interpretada particularmente. Refutação apologética. Vamos lá, que só tem 7 minutos. Uma observação superficial no texto já é o suficiente para mostrar que não se trata do exercício da hermenêutica sagrada, de interpretação versículos
de interpretar versículos bíblicos, mas de profecias. Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pedro aqui não está falando sobre o livre exame das Escrituras, mas sobre o processo pelo qual a Bíblia chegou até nós, ou seja, sua origem, que Pedro teria em mente neste versículo. O leitor da Bíblia ou os profetas que a escreveram, é lógico que eles estavam falando sobre os profetas. O que ele diz é que nenhuma profecia da Bíblia foi produzida pela vontade do profeta, mas sem nenhuma exceção, todos eles foram guiados pelo Espírito Santo. Embora escrita por homens, as profecias não tiveram origem neles, mas em Deus. Assim, em lugar de nós desencorajar de ler e entender a Bíblia para nós mesmo, este versículo nos dá base para confiarmos na Bíblia completamente, pois no verso 19 ele diz: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazei em estar atento, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanhece e a estrela da alva surja em vossos corações. Apesar destes pontos difíceis na palavra de Deus, no verso 13 a 16, isto não nos deve desencorajar de estudarmos particularmente a Bíblia. Pelo contrário, sempre dependendo do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. João 16, no versículo 13, e 1 João 2, 27. Devemos continuamente lançar mão de todo instrumento teórico disponível nas ciências teológicas. Glória ao nome do Senhor. Vamos parar por aqui, que depois eu vou falar das razões para poder estudar a Sagrada Escritura. Não, peraí, eu vou terminar esse pedacinho aqui. Dá tempo. 26, dá tempo. Vou terminar esse pedacinho aqui para nós dar glória a Deus. Razões para estudar a Bíblia. Ela é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor, em João 2,9, em Éfesos 2,10. Sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é importantíssimo que este a maneje bem para o eficiente desempenho na missão de pregar o Evangelho, pois todos nós somos chamados para isso. Todo bom profissional sabe usar bem a sua ferramenta, e poderíamos dizer que todo bom crente deve manejar bem a sua Bíblia. A palavra de Deus alimenta a nossa alma, disse Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 4,4. A palavra de Deus é a espada que o Espírito Santo usa. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em Éfesos 6,17. Só através do estudo da palavra é que iremos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Quem não estuda a Bíblia não sabe o que Deus quer para a sua vida, pois só nela encontramos a verdade. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, vou pedir para vocês, compartilhem nos seus grupos, compartilha nos grupos essa aula sobre o ponto de doutrina da CCB. Essa é ponto de doutrina parte 2. A parte 1 foi sobre a salvação e essa é a parte 2. Amém? Onde eu fui congregar numa fazenda, cheguei lá, os irmãos foram passar um ensinamento lá, mas só heresia, nada bíblico. Nada sai do coração das Escrituras, só heresia. Eu fiquei abismado com aquilo.
Aí depois que ele me oferecer a palavra, eu falei, nem quero, vou sair, fui lá para o banheiro tomar água, falei, deixa isso aí, misericórdia, não dá não. O próximo estudo nosso vai ser sobre o uso do véu, amém? E vamos lá, vai ser o ponto de doutrina 3, sobre o uso do véu, e assim o Senhor vai abençoar nós. Fiquem todos com Deus, e que Deus abençoe a todos, amém? Irmã Joana, fica com Deus, irmão Carlos Jaquetão, que Deus abençoe a todos, e fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Tenham um bom dia, um bom final de semana, uma boa semana para todos, e eu estou aqui no meu trabalho dando glória a Deus. Deus seja louvado.